Oi, pessoal, a gente vai falar um pouco hoje sobre a prova de literatura do Enem. Ao contrário de alguns vestibulares que apresentam uma lista de livros a serem lidos para essa prova, o Enem não tem lista de livros. O que a gente percebe, né, olhando para as questões de literatura que aparecem na prova do Enem, que ou são questões de interpretação de texto com base em fragmentos, né, de textos que aparecem na própria prova, ou são questões que exigem algum conhecimento dos diferentes movimentos literários, dos diferentes períodos da nossa literatura. A gente tem também algumas questões que relacionam, né, a literatura com a arte, já que a prova do Enem, na verdade, é uma prova de linguagens, né, não é uma prova apenas de língua portuguesa. Então, a primeira coisa importante quando a gente pensa na literatura é justamente isso, é entender que a literatura também é uma expressão da arte. A literatura, ela faz parte das obras de arte que foram produzidas pela humanidade. E a arte, ela é uma representação da realidade. E sendo uma representação da realidade, as concepções de arte vão mudando ao longo do tempo. Consequentemente, a literatura também vai passando por mudanças ao longo do tempo. Se nós pensarmos, por exemplo, na antiguidade, a arte era a representação do belo. E essa representação do belo tinha que ser marcada por uma harmonia, por uma proporção, né? Pela busca de seres humanos que eram tratados como perfeitos, né? Como modelos de perfeição. No século XIX, no romantismo, a gente passa a ter o quê? Os sentimentos e a imaginação sendo colocados como principal esteio aí para criação artística. A gente desvincula a arte dessa ideia de beleza e a gente passa a trabalhar com a noção de sentimento, de inspiração, de representação, né, dessa subjetividade através da arte. No mundo contemporâneo, né, a arte ela passa por processos frequentes de recriação. Né? Ela pode ser um espaço de reflexão, um espaço de provocação, uma forma de compreender o mundo. A gente hoje tem diferentes correntes artísticas, né, diferentes ideais de arte sendo defendidos. Então, o que a gente percebe? Né? A arte, assim como a literatura, estão muito relacionados ao contexto histórico, aos ideais de mundo daquela época, às concepções sociais que haviam, aos comportamentos da sociedade, e ao longo do tempo, então, ela vai passando por modificações. Tá? Então, por exemplo, se a gente pensa, né, nesses dois quadros, os dois estão retratando uma cena de um casal, né? Mas olha a diferença. O primeiro quadro é um quadro do neoclassicismo, o segundo quadro é um quadro do surrealismo. Então, embora os dois tragam um casal, a maneira como esse casal foi representado é completamente diferente. Isso tem a ver com o quê? Com a época em que essa obra foi produzida e com as concepções artísticas que vigoravam naquele período. Tá? Quando nós pensamos na literatura, qual que é a função da literatura na sociedade? Né? A literatura pode desempenhar várias funções. Ela é um espaço de sonho, é um espaço de fantasia, né? Um espaço da gente mergulhar nesse mundo de ficção, nesse mundo ficcional que é construído através dela, mas ela também é um espaço de reflexão, é um espaço de denúncia, do que acontece no cotidiano, da análise, da reflexão crítica desse cotidiano. Ela também é um espaço de diversão, né? A literatura também proporciona para a gente o entretenimento. E ela é uma forma de se compreender e de construir a nossa identidade. Né? Conforme nós lemos, nós vamos tendo contato com diferentes autores de literatura, as nossas concepções em relação ao mundo e a nossa própria realidade, a maneira como nós nos vemos, elas vão se modificando. Tá? Então a literatura também tem esse papel. Dentro da literatura, quando a gente pensa na linguagem literária, né, nós temos aí uma questão importante que às vezes aparece na prova do Enem, que é essa relação entre sentido literal e sentido figurado. O texto literário, de um modo geral, vai ser um texto que vai explorar mais o sentido figurado, mais a linguagem conotativa, né, que as palavras vão ganhar novos sentidos. Enquanto o texto não literário, normalmente é um texto que fica mais na linguagem denotativa, né? Naquele sentido primeiro, comum, que a gente encontra nos dicionários. O texto literário vai trabalhar muito com
com a plurissignificação da linguagem, com as multiplicidades de sentido, com as figuras de linguagem, né? Os grandes autores de literatura fazem um trabalho com a linguagem muito importante, muito rico, e justamente isso torna a obra deles, né? Obras aí que se destacam dentro do cenário literário. Então, quando a gente pensa, por exemplo, aqui no Manuel Bandeira, né? Ele está relembrando a infância, né? E falando aí sobre a questão da morte, né? E olha a força desses versos. Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente, né? Então, a maneira como ele representa a morte, fazendo uso de uma linguagem literária. Então, a literatura ela vai ser marcada pela expressão de uma época, tá? Os artistas, né, os escritores, eles revelam através das suas obras a concepção de mundo que eles têm, e essa concepção de mundo ela depende dos valores comuns à época em que eles viveram, tá? Os estilos, né, de cada época, eles estão relacionados também com esse contexto histórico. A gente tem um estilo individual do escritor, mas a gente também tem aqueles padrões, né, aquelas semelhanças que são trabalhadas durante cada período. Então, o contexto de produção, né, o momento em que uma obra literária foi produzida, uma obra de arte foi produzida, é muito importante para que a gente compreenda por que aquele autor fala daquele jeito, por que ele escreve daquele jeito. Tá? Por exemplo, aqui a gente tem duas manifestações artísticas sobre a bomba atômica. Né? De um lado, uma obra do Andrew Orwell, do outro lado, um pedaço de um poema do Vinícius de Moraes, descrevendo, né, o horror que foi a bomba atômica. Então, o mesmo evento retratado por dois artistas de formas bem distintas. E agora a gente vai passar um pouquinho, bem rapidamente, né, pelos diferentes movimentos literários para compreender como é que esse contexto de produção, como é que esse contexto histórico foi interferindo nessas modificações que a literatura vai sofrer ao longo do tempo. A gente começa a partir do século XII com o trovadorismo. Não quer dizer que antes não existisse literatura, existia, mas não era literatura em língua portuguesa. Então, nós começamos a pensar na literatura em língua portuguesa a partir do século XII, com o trovadorismo, né? O momento em que se forma Portugal, em que a língua portuguesa começa a se formar, momento aí que a gente vive historicamente a Idade Média, um regime marcado pelo teocentrismo, né? Que a religião tinha uma força muito grande. A gente tinha aí o ambiente dos palácios, né? Era uma literatura de caráter oral, muito marcada pelas cantigas, né? Cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio, cantigas de maldizer. Além disso, a gente tinha as novelas de cavalaria, que apresentavam os cavaleiros como grandes heróis, né? Nas cantigas de amor, o lírico masculino, um trovador que declarava o seu amor para uma mulher, que normalmente era de uma classe social acima da dele, que portanto não corresponderia ao sentimento que ele tinha por ela. Nas cantigas de amigo, o lírico feminino, uma dama que lamenta a saudade que ela sente do amado que está distante. E nas cantigas de escárnio e de maldizer, são textos de caráter satírico, né, que fazem crítica a pessoas daquele período. Depois a gente passa, no século XIV, para o humanismo, final da Idade Média, momento que começam a surgir aí os valores do antropocentrismo, em que o homem passa a ser responsabilizado pelo seu destino, em que a gente passa a ter um olhar mais racional para o mundo. E em Portugal vai surgir a obra do Gil Vicente, tá? Uma produção aí de peças de teatro de caráter moralizante, nas quais ele vai apresentar as falhas morais da sociedade daquela época e vai refletir sobre essas falhas. A gente tem também aqui o surgimento da poesia palaciana, a separação entre a poesia e a música, tá? Na Itália vai ter aí a obra do Dante Alighieri, né, a Divina Comédia, marcando esse período. Depois nós vamos para o classicismo, século XVI. O classicismo vai ser marcado pelo antropocentrismo. Na arte, a gente vai ter a arte renascentista e a gente passa a ter uma recuperação dos modelos da antiguidade clássica, né? Aquela valorização da harmonia, do equilíbrio, da clareza. Na poesia, a gente vai ter o surgimento do soneto,
que vai ser uma forma poética extremamente importante, né, e produzida até hoje. Em Portugal, nós temos a obra do Camões, né? O Camões, o grande nome do classicismo português, um autor que vai trabalhar com aquele ideal neoplatônico de amor, né? A ideia de você ser tomado pelo sentimento amoroso e manifestar esses efeitos desse sentimento amoroso, né? Que não importa se eu sou correspondido ou não, o que importa é que eu ame, porque esse amor vai me elevar, vai me colocar num plano superior. A gente vai ter também dentro da obra do Camões uma discussão, né, entre o desconcerto do mundo, entre a efemeridade da vida, e a gente vai ter a produção dos Lusíadas, que é uma obra épica do Camões, na qual ele vai falar sobre o período das grandes navegações, né, a viagem do Vasco da Gama até as Índias, uma obra extremamente importante. E essa poesia do Camões teve uma influência muito grande na literatura de língua portuguesa. Depois a gente passa para o quinhentismo. O quinhentismo não foi um movimento literário, tá? Ele é um período, aí, um nome que foi dado para a produção literária a partir de 1500, da chegada dos portugueses aqui no Brasil, e depois ao longo aí dos próximos séculos, enquanto os viajantes, né, europeus continuaram vindo para cá. Então, no quinhentismo, o que a gente vai ter? Uma série de relatos de viagem ou textos de literatura de catequese. Relatos que descreviam, né, que narravam o indígena, que narravam as histórias vividas, né, com os indígenas aqui no Brasil, que narravam, descreviam a terra recém-descoberta e traziam um olhar do colonizador para essa terra. Era sempre o ponto de vista do colonizador sobre o colonizado. Então, a gente tinha, por exemplo, imagens como essa, né, que aparece no livro do Hans Staden, que vai falar sobre os rituais de antropofagia como se os índios fossem grandes canibais, comedores de gente. E a gente vai ter também a produção da literatura de catequese, uma literatura produzida com o intuito de catequizar os indígenas, né? Então, eram peças de teatro, canções, poemas curtinhos que falavam, né, sobre questões ligadas à religião e que tinham esse objetivo de catequizar o indígena. Depois a gente passa para o Barroco. O Barroco a gente já começa a ter um movimento literário aqui no Brasil, né? Nós vamos ter aqui no Brasil Gregório de Matos, que vai ser o grande nome do Barroco brasileiro, aí, em meados do século XVI. O Barroco vai ser marcado pela reforma religiosa, então a gente passa a ter um conflito, né, entre a religião, aí surgindo as religiões protestantes e a Contra-Reforma, né, tentando manter a hegemonia do catolicismo. Então a gente vive um momento em que o ser humano passa por uma angústia muito grande, né, um período de grande instabilidade, e o Barroco vai ser marcado por esses contrastes, vai ser marcado por essa tensão, né, por essa angústia que domina a sociedade daquela época. Tá? A produção literária do Barroco marcada por um grande rebuscamento, por uma angústia, né? Várias antíteses, vários paradoxos, a suposição muito grande de ideias. E a gente vai ter duas vertentes importantes dentro do Barroco, que é o cultismo, que vai valorizar a forma, uma linguagem mais rebuscada, e o conceptismo, que vai valorizar as ideias. Tá? Aqui, né, no Brasil, a gente tem dois autores importantes, que são o Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira. Ambos estão na lista do vestibular, né? Então são autores aí trabalhados, né, pensando no vestibular, que podem aparecer também na prova do Enem. Depois, no século XVIII, a gente passa para o arcadismo. Na arte, esse período ficou conhecido como neoclassicismo. Vai ser um movimento impulsionado pelo iluminismo, então a gente passa a ter uma retomada, né, de uma postura mais racional, de um olhar mais atento, né, para o equilíbrio, para a razão, a arte sendo tratada como uma imitação da natureza, e a gente vai ter, do ponto de vista literário, né, uma simplicidade maior. Os poetas do Barroco usavam um vocabulário muito rebuscado, exploravam muitas figuras de linguagem. Então, os autores do arcadismo, eles vão defender uma literatura mais simples, eles vão criar um cenário, né, de um modo geral, nas poesias, em que a gente tem um pastor que vive no campo, que faz poesia para sua musa e que defende a ideia do carpe diem, né, de você aproveitar o dia, aproveitar a vida, porque ela é curta.
Aqui no Brasil a gente vai ter o Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, né? São autores bastante importantes e que se destacam nesse período. Depois nós passamos para o romantismo, século XIX, né? Um dos movimentos aí muito marcantes dentro da nossa literatura, né? A gente vai ter essa ideia de um predomínio da emoção, da subjetividade. Aqui no Brasil a gente vai ter a ideia do indianismo, né, de eleger o índio como um herói nacional, um nacionalismo muito grande no Brasil. O romantismo foi impulsionado pela proclamação da independência, né? Então é um movimento de busca de uma identidade nacional. Na Europa vai haver uma evocação da Idade Média, né, de resgatar a história daquele passado heróico dos grandes cavaleiros. A gente vai ter uma idealização do amor, uma idealização da mulher e um fascínio pela morte, né? A ideia do escapismo, a morte como uma forma de fugir dos problemas da vida. E no romantismo a gente tem o surgimento do romance, né? Dessas histórias de amor em que a gente tem um mocinho, uma mocinha, alguma coisa que atrapalha esse relacionamento e esse sofrimento amoroso que vai mover esses enredos. Temos vários autores importantes no romantismo, né? No romance aqui no Brasil, José de Alencar, na poesia, o Álvares de Azevedo, Castro Alves, Gonçalves Dias, né? Um movimento bastante importante que deixou um legado muito grande para a literatura. Depois nós passamos para o realismo, naturalismo, meados do século XIX. Então a arte realista ela vem para se opor ao romantismo. Então vai ser uma arte, né, uma literatura muito voltada para a razão, para a objetividade, para o cientificismo, para a denúncia dos vícios, das corrupções sociais. Vai ser, no caso do naturalismo, né, uma arte muito moldada pelas teorias científicas da época, especialmente o determinismo, segundo a qual o homem é produto do meio em que ele vive. Então, por exemplo, o Álvares de Azevedo, Aloysio de Azevedo vai escrever o Cortiço, que é uma obra que mostra, né, que o meio em que você vive determina que tipo de pessoa você vai ser. No realismo, nosso grande nome é o Machado de Assis, né, com suas análises sociais, com a sua crítica à sociedade daquela época, né, com seu olhar bastante irônico, tecendo análises sobre os comportamentos sociais e psicológicos da sociedade daquela época. Então, o realismo é um período muito importante dentro da nossa literatura também. Aí a gente passa para o parnasianismo, segunda metade do século XIX. Parnasianismo, naturalismo e realismo conviveram, né? Foram movimentos literários que caminharam juntos. Então a gente vai ter o ideal de arte pela arte, uma produção poética que vai valorizar muito a rima, a métrica, uma linguagem perfeita, né? A busca da perfeição formal, tá? Uma linguagem rebuscada. Aqui no Brasil, nosso grande nome vai ser o Olavo Bilac, essa poesia muito preocupada em alcançar uma perfeição. E essa perfeição viria de que forma? Através da rima, através da métrica, através de um vocabulário bastante elaborado. Tá? E aí, no finalzinho do século XIX, o último movimento do século XIX é o simbolismo. O simbolismo, a gente tem, né, na arte, a arte simbolista e a arte impressionista, que vão estar acontecendo junto com esse período, né? Por exemplo, o Monet produzindo aí as suas obras. E a gente vai ter no simbolismo um fascínio pela morte, pelo sonho, uma valorização das sensações, uma vaguidão, né? A própria ideia de simbolismo, uma linguagem simbólica, tá? Uma linguagem que explora muito a musicalidade, a literação, a sonância. Quando se fala do simbolismo, né, na questão da morte, no simbolismo, é diferente do romantismo. No romantismo, eles tinham a ideia do escapismo, a morte como uma forma de fugir dos problemas da vida. No simbolismo, a morte é o que libera o espírito, tá? Então a gente vai ter aí uma questão da espiritualidade, do transcendentalismo sendo explorado nessa arte simbolista, tá? Aqui no Brasil, os dois grandes poetas do simbolismo foram Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Aí a gente passa para o pré-modernismo. O que foi o pré-modernismo? O pré-modernismo é um período que antecede o modernismo. Tá? Os primeiros anos aí de 1902 a 1922, esses 20 anos,
em que a gente tem ainda acontecendo juntos, né, convivendo juntos, vários movimentos literários, simbolismo, parnasianismo, naturalismo, realismo, e de repente surgem alguns escritores que começam a produzir uma obra que vai fazer uma crítica à realidade social e econômica do país, tá? Usando uma linguagem mais próxima do texto jornalístico, colocando como protagonistas das suas obras personagens marginalizados, colocando ex-escravizados, colocando o sertanejo, né, no caso dos sertões, do Euclides da Cunha, colocando os imigrantes, o morador do subúrbio carioca, no caso do Lima Barreto. Então a gente passa a ter um grupo de autores que começa a produzir uma obra que foge, né, daquele modelo do que vinha sendo produzido, cada um num lugar diferente, tratando de questões diferentes, mas tendo em comum esse olhar para a realidade social do Brasil. Tá? Quem são esses autores? Monteiro Lobato, Graça Aranha, Euclides da Cunha e Lima Barreto. E na poesia vai ser colocado nesse período também o Augusto dos Anjos, mais por uma questão da época em que ele viveu do que pela obra em si, porque na poesia do Augusto dos Anjos, do ponto de vista formal, são sonetos, a maior parte, sonetos de versos decassílabos, então muito próximos do parnasianismo, mas que vai trazer aí uma linguagem apoética, que vai trazer elementos que até então não apareciam na poesia, uma linguagem científica, muitas vezes falando de imagens consideradas feias, de mau gosto. O Augusto dos Anjos também foi colocado nesse período, mas mais por uma questão didática, por ser a época em que ele viveu. Aí a gente vai para o modernismo. O modernismo oficialmente aqui no Brasil começa em 1922, com a Semana de Arte Moderna. Ele vai se dividir em 3 fases. A primeira fase vai de 1922 a 1930, que é justamente esse período de implantação do modernismo, né? Um momento de abandonar o passado, de criar uma literatura nova, de defender a liberdade formal, de defender uma linguagem brasileira. Depois de 1930 a 1945, a gente vai ter a segunda fase do modernismo, que vai surgir o romance regionalista, né? Com obras que vão fazer uma análise crítica também da sociedade brasileira, né? Autores como Graciliano Ramos, como Jorge Amado, José Lins do Rego, Érico Veríssimo e Raquel de Queiroz. E a gente vai ter uma poesia de caráter mais social, né? Muito relacionada ao contexto histórico da época, ao Estado Novo e à Segunda Guerra Mundial. Autores como Carlos Drummond de Andrade, como Cecília Meirelles, como Vinícius de Moraes, né? Então, na primeira fase, a gente tem esse momento de construção do modernismo, a partir especialmente das obras do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade e do Manuel Bandeira. Na segunda fase, diante do contexto histórico que a gente está vivendo, né, do fato de que aqueles ideais modernistas já foram assimilados, a gente passa a ter uma poesia de caráter mais social, e o surgimento desse romance regionalista, que também vai fazer uma análise crítica da sociedade da época. E aí a terceira fase, a partir de 1945, o momento que une uma preocupação social com um trabalho de escrita. Tá? Então, na poesia a gente vai ter o João Cabral de Melo Neto, e na prosa, Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa e Clarice Lispector, né? Que vão trazer aí toda uma inovação para a nossa literatura. E aí, a partir do século XX, a gente tem o pós-modernismo, ou literatura contemporânea, né? Momento aí que surge a arte pop, a Guerra Fria, que a gente enfrenta um período, né, de uma crise de valores ideológicos e estéticos, o multiculturalismo, uma intertextualidade, um momento de muita experimentação, de denúncia social, de paródia, de humor. Essa literatura pós-moderna ela é marcada por uma variedade muito grande de obras, de autores diferentes, né, e de temas muito variados que vão ser explorados. Claro que hoje é só uma primeira aula bem introdutória para vocês terem uma noção desse percurso, tá? Depois a gente precisa analisar com calma cada um desses períodos e falar um pouquinho sobre esses autores, tá? Então por hoje é isso, beijo para vocês e até a próxima.